Este é o tutorial do Expert Advisor Radar Ichimoku. Este EA ele permite o monitoramento de ativos para operações de swing trade utilizando o método Ichimoku. Ele forma um trio de ferramentas para monitoramento de ativos, tá? Juntamente com o EA Radar Ibov e o Radar Forex. A diferença é que o Radar Ibov monitora ativos da carteira Ibovespa, cerca de 80 ações. Então fica restrito a esse grupo de ativos. Mesma coisa, o Radar Forex, ele monitora cerca de 30 pares de moedas, chamadas o grupo Majors. Já o EA Radar Ichimoku permite a flexibilidade de o usuário criar grupos de ativos para monitoramento. Ou seja, o usuário pode personalizar quais grupos de ativos deseja monitorar através do EA Radar. As funcionalidades operacionais desses três EAs são as mesmas e são apresentadas no tutorial do Radar Ichimoku Ibov. Portanto, neste vídeo, nós vamos nos ater em apresentar como criamos estes grupos de ativos personalizados para monitoramento pelo EA. Vamos então à prática desta funcionalidade? Bom, ok, eu estou aqui agora com o MetaTrader aberto. E, então, inicialmente, né, então qual a ideia do Radar Ichimoku? O Radar Ichimoku ele monitora os ativos que estão presentes no momento na janela Observações do Mercado do seu MetaTrader. Então vamos lá, né, em exibir observações do mercado, né, que eu entro aqui pelo menu ou Ctrl M pelo teclado. Então, por exemplo, aqui no momento, no meu computador, no meu MetaTrader, eu tenho esses ativos aqui presentes, que são os ativos que na plataforma, nesse momento, eu posso trabalhar abrindo gráfico, fazendo ordens, tal, etc. Tá? Então, por exemplo, se eu rodar o Radar Ichimoku nesse momento, ele vai rodar sobre esses ativos que estão presentes aqui na janela Observações do Mercado. Agora, o MetaTrader ele permite você criar conjuntos, né, de ativos e nomeá-los, tá? De tal forma que você consegue aqui fazer um monitoramento dos ativos que você vai querer ver presente num certo momento na janela Observações do Mercado. Então, como isso é feito? Teclando aqui com o botão direito do mouse, abre esse submenu e você tem aqui a opção Conjuntos, tá? Daqui a pouco nós vamos ver como criar um conjunto. Eu tenho aqui alguns conjuntos criados, para título de exemplo. Então, por exemplo, esse BRX100 são exatamente os ativos que estão aqui no momento, em observações do mercado. Então, a título de exemplo, por exemplo, eu criei um conjunto que eu chamei de BDR. Vou clicar sobre ele. Tá? O que ele trouxe aqui? Exatamente esse meu conjunto, que tem o quê? Alguns ativos, né, que são ações estrangeiras, que são negociadas aqui na B3, através das BDRs, né? Os BDRs. Então, se eu rodar aqui agora o Radar Ichimoku, ele vai rodar sobre esses ativos aqui. Então, vamos fazer isso, tá? Então, inicialmente, eu vou abrir aqui sobre qualquer ativo, né? Um gráfico, só para servir de base, para mim rodar, agora sim, o EA, então, o Radar Ichimoku. Vou chamar ele. Aqui nós temos, né, os parâmetros iniciais são os mesmos nos três radares, e como eu já disse, nesse vídeo nós não vamos falar sobre isso, né? E as especificações estão no tutorial do Radar Ichimoku Ibov. Então vamos aceitar aqui o default, vamos dar OK, e ele vai estar fazendo aqui a carga. Vamos lá. Ele finalizou, tá? Então aqui ele carregou exatamente os ativos que estão presentes aqui nas observações do mercado, que são essas BDRs que eu criei um conjunto para elas, tá? Então, inicialmente ele apresenta aqui, né, em ordem do termômetro Ichimoku, você pode fazer aqui em ordem alfabética, você pode deixar aqui em ordem de variação percentual, né, do mais alto para o mais baixo, enfim, aqui são as funcionalidades, né, as mesmas dos três radares. Não vamos entrar nesses detalhes, tá? Então aqui é só para ver. Então aqui eu estou trabalhando em cima desses ativos, enquanto que no Ibov, no Radar Ichimoku Ibov, ele carrega aqui exatamente as ações do Ibovespa, e somente elas, você não pode personalizar. Essa é a vantagem do Radar Ichimoku aqui, você cria os conjuntos, né? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui, tá? Vamos fechar
Radar. E agora eu vou voltar aqui na observações do mercado e vamos carregar um outro conjunto que eu criei aqui como exemplo, tá? Então, por exemplo, tem um conjunto aqui que eu chamei de FIIs, né? Que são o quê? Esses FIIs aqui, eles são fundos imobiliários, né? Que você também pode eventualmente ter interesse em monitorá-los para investimento, né? Mais a longo prazo, swing trade e tal, etc. Então eu criei aqui um grupo. Aqui, se vocês forem ver, tem mais do que 100 ativos, tá? No máximo, o Radar Itimoco, ele vai monitorar 100 ativos. Então você não pode criar grupos com mais do que 100 ativos. Você até pode, mas ele vai, como nós vamos ver agora, quer ver? Eu vou aqui rodar novamente agora o radar sobre, então, esse grupo, né? Ou seja, o que está presente aqui em observações do mercado. Aí dá uma mensagem: mais de 100 ativos selecionados, são os que estão aqui. Serão carregados no máximo 100, tá? Vamos dar um OK. Ele está fazendo a carga. Lembrando sempre que os radares, tá? A primeira carga do dia ela é lenta. Aqui ele está rápido, tá? Está carregando todos os ativos, porque essas cargas eu já tinha feito hoje. Quando você faz a primeira carga no dia do radar, qualquer um deles, ela é mais lenta, por quê? Porque ele vai atualizar os dados do ativo que estão no servidor da corretora de cada ativo, né, para sua máquina aqui local, né, para o MetaTrader local, tá? Então aqui ele criou, tá? Aqui são os ativos, fundos imobiliários, é um grupo que eu criei, tá, para monitoramento, um exemplo. Eu criei um outro aqui, vamos mudar aqui, ó, novamente, conjuntos, eu criei aqui já um FI selecionados, aqui já é menos, acho que são mais ou menos cerca de 30 ativos, tá? Que estão aqui, inclusive aqui tem Petrobras, não é fundo de investimento, deixa eu ocultar ele, né? E agora eu vou, novamente, vamos lá, vamos gerar a janela do gráfico, né? Para título de exemplo, e vou rodar o radar. Aceitar o default. Agora ele vai rodar somente sobre esse grupo de ativos aqui de fundos imobiliários que eu selecionei aí segundo alguns critérios, tá? Tipo, são fundos que não são monoativos, são fundos imobiliários que têm maior capital, né? Usei alguns critérios aí e para selecionar e fazer o monitoramento, tá? Então estão eles aí presentes. São, na verdade, 32 que eu selecionei. Tá ok? Bom, agora vamos ver como que eu crio os conjuntos, né? Eu mostrei aqui alguns conjuntos que eu já tinha criado, né? Vamos voltar aqui em observações do mercado. Então, eu tinha esses conjuntos aqui já criados. Ah, tem um outro aqui também que eu criei, já um menorzinho, que eu chamei de IPOs recentes, tá? Então, aqui são algumas ações, né, empresas que fizeram IPO recentemente, de 2020 para cá, um exemplo, né? Então, eu também criei, geralmente, às vezes, essas empresas, elas têm boas oportunidades também para negócio, né? São novas na bolsa. Então, vamos rodar, né? Então, vamos pegar aqui, abrir o gráfico de uma delas, tá? Janela do gráfico, para título de exemplo, mais um exemplo, né, de rodar. Radar e Timoco, vamos aceitar, né? Um diário e criou, tá vendo, ó? Então tá lá, ó, tem a Cash, a Melios, a Pets, Local Web, Lojas Quero Quero, Grupo Mateus, Enjoei, enfim. São algumas empresas que fizeram IPOs mais recentemente, tá? Então eu quis criar esse grupo para monitorar esse grupo de uma forma mais restrita, né? Ou personalizada, digamos assim. Bom, feito isso, então acho que está entendido, né, como que o radar opera, né? Então o radar ele monitora os ativos que estão presentes na observações do mercado, né? E eu posso criar conjuntos aqui e trabalhar em cima de conjuntos personalizados. Agora, como é que eu crio um conjunto, né?
Então, um conjunto, você vai montar aqui na observações do mercado os ativos que você queira monitorar. Então, como exemplo, eu vou, por exemplo, aqui, eu vou usar aqui a opção ocultar tudo, ele vai limpar aqui a minha janela do mercado, só fazendo aqui um porém, né? Quando em observações do mercado, você às vezes não consegue limpar tudo, né? Todos os ativos que estão nela. Por quê? Porque se você tiver posicionado em algum ativo, não é o caso aqui, né? Não estou posicionado em ativo nenhum, estou numa conta demo MIR, não estou posicionado. Mas, por exemplo, se tivesse posicionado em Petrobras, você não consegue tirar Petrobras de observações do mercado, porque é um ativo que você está posicionado. Se você tiver um ativo que você tem uma ordem pendente, por exemplo, tem uma ordem limitada lá, aguardando de ser executada, ele também vai ficar aqui em observações do mercado. Então, ativos que você esteja posicionado ou com ordens abertas vão ficar no observações do mercado. Ou se eventualmente você tiver com um gráfico aqui aberto. Então, por exemplo, ó, se eu abrir um gráfico aqui, né? Quer ver? Vamos pôr aqui, ó, PTR4. Vou abrir o gráfico dela, tá? E agora eu vou tentar limpar ela. Você vê que, inclusive, ó, ocultar ele não deixa, tá vendo? Nem ocultar tudo, mesmo que eu dê ocultar tudo, o Petrobras continua. Por quê? Porque eu estou com o gráfico dela aberto. Ele não permite você tirar de observações do mercado, obviamente, que você está utilizando o gráfico, né? Se eu fechar, aí sim. Agora eu posso ver aqui, tá vendo? Ó, já habilitou ocultar, posso ocultar. Então, essa observação, tá? Sempre vai ficar aqui, se você tiver ativos abertos, algum gráfico, né, aberto, ou ordens aguardando execução, né, ordens pendentes daquele ativo, ou posicionado naquele ativo. E aí eu crio, né? Então, por exemplo, voltando, vamos supor, vai só para título de exemplo, eu quero colocar aqui a Petrobras e quero colocar a Vale, vai, um exemplo, tá? Criei, tá aqui, aí eu vou salvar, eu venho aqui em conjuntos e salvo e dou um nome para isso, tá? Vamos supor que vamos chamar de PTR Vale, vai, um exemplo, tá? Criei um grupo de ativos que tem somente esses dois ativos presentes, né? É meio estranho, né? Geralmente você vai ter um grupo maior, mas enfim. Tá? Agora se eu vou lá em conjuntos, tá vendo? Ó, ele criou esse conjunto PTR Vale, tá? Eu posso removê-lo, né? Ah, não quero mais usar ele, você pode removê-lo, tá? Eu removi ele. Obviamente ele não saiu aqui, por quê? Porque ele está presente aqui em observações do mercado. Eu removi o conjunto, né? Tá? Então, por exemplo, se eu voltar lá, conjunto IPOs recentes, né? E assim por diante. Então é bem simples, né? Então, para mim criar um conjunto, eu posso, basta eu limpar aqui a janela observações do mercado. Mais uma vez, né? Se eu estou aqui, eu estou aqui com o grupo, no momento, o meu conjunto que se chama IPOs recentes. Se eu limpar ele, ele vai limpar o meu conjunto? Não, não vai limpar, tá? Você está limpando a janela observações do mercado, né? Se você quiser, né, voltar a ele, você volta aqui, IPOs recentes. E se você quiser criar, colocar aqui novos, atenção, né? Eu quero incluir mais um ativo nesse grupo. Eu criei. Ele vai estar lá? Não, enquanto eu não salvar, não, tá? Coloquei a Petrobras, né? Só para efeito de exemplo, tá? Eu coloquei a Petrobras aqui em observações do mercado, porém eu não salvei, né? Se eu salvar, aí sim, tá? Eu vou salvar, né? Em cima de IPOs recentes, não é o caso, né? O Petrobras, mas enfim, só para título de exemplo, tá? Salvei. Agora, por exemplo, vou mudar aqui conjunto para os fundos imobiliários e agora eu vou voltar para o IPO recente, tá vendo? A Petrobras está lá. Ah, não, Petrobras eu quero tirar daqui, então eu oculto ela, tirei e salvo, né? Se eu não salvar, não adianta. A próxima vez ele vai vir novamente para eu sou obrigado sempre a salvar, né? Depois que eu faço uma alteração, eu salvo. Tá? Aí sim, né? Agora eu vou mudar novamente para os FIIs, só para título de exemplo, e vou voltar para a IPO recente. A Petrobras já não está mais lá. Então, a criação de conjuntos, né? Aqui para você observar em observações do mercado, é bem simples e é o critério que o Yahadari Timoco usa
para carregar, para monitorar. Então você vai trocando aqui os conjuntos que você queira, você pode criar vários conjuntos personalizados e rodar o radar para monitorar os ativos naquele momento. Para finalizar, eu quero mostrar aqui, por exemplo, no, no ambiente de Forex, né, um broker de Forex, que a ideia é a mesma, né? Então eu posso usar também aqui, ó, observações do mercado. Tá vendo? Eu criei aqui também aqui alguns conjuntos para título de exemplo, né? Eu criei aqui de índices, que são esses daqui, tá? Então aqui nesse broker, né, ele também tem alguns títulos CFDs, né, que replicam, né, alguns índices aí de ações internacional. Então você tem aqui, por exemplo, o USA Index, que replica o Dow Jones, né, americano. Você tem aqui o USA 500, que é o S&P, né? Você tem o USATEC, que é o Nasdaq, enfim, né, da Alemanha, o índice da Alemanha, da Inglaterra, né? Coloquei mais aqui, né, o Gold, né, ouro e prata também, né, que você pode operar via CFDs por esse broker, né? Então, se eu rodar aqui, vamos lá, né, fazendo a mesma coisa, vou chamar qualquer um deles, janela do gráfico, né, janela do gráfico, e vou rodar o Ichimoku, ok? Ok. Tá ali, ó. Ele já carregou exatamente com o conjunto de ativos que eu coloquei aqui, que eu nomeei como índices, né? Então você vê que eu posso aqui, qualquer tipo de ativo, fazer um monitoramento. Não necessariamente precisa ser uma ação de empresa, nada. Lá nós trabalhamos na B3, eu mostrei com fundos imobiliários, por exemplo, com as BDRs. E aqui, por exemplo, eu posso ter índices, né? Então, por exemplo, o índice, o S&P, né? Usa 500, que é o S&P, tá vendo? O S&P 500 Cash Index, né? Deixa eu ver o que eu mais criei aqui de exemplo de conjunto no ambiente de um broker, né? De Forex. Vamos lá, vamos entrar novamente aqui em observações do mercado. Eu criei mais um conjunto, pares exóticos, né? Então aqui são grupos de moedas chamadas exóticas, né? Que não são muito negociadas, tem poucos negócios no Forex, né? Inclusive tem aqui o dólar versus o real, né? Que é considerado um par de moeda exótico. Então aqui novamente, tá? Vamos lá carregar qualquer gráfico e vou rodar Ichimoku sobre ele. Vou deixar ele carregar aqui, ó. Está carregando cada um desses pares de moedas, chamadas de exóticas, né? Que tem pouca. Diminuir aqui. E tá lá, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quer ver o dólar contra o real? Aqui, ó. Dólar contra o real, tá? Ele replica aqui o nosso índice Ibovespa. Pode ver o semanal dele, enfim, as funcionalidades. Então é isso, tá? A gente viu nesse vídeo como criar conjuntos, né, de aqui no observações do mercado, conjuntos personalizados, né, personalizados com ativos que você queira monitorar de acordo com os seus critérios, as suas necessidades, as suas visões, enfim, utilizando o método Ichimoku, ok? Ficamos assim. Quaisquer dúvidas aí a gente fica à disposição no suporte.